Vim aqui hoje para trazer um vídeo que vocês pediram bastante aqui no nosso canal, tá? Vou trazer hoje aqui um comparativo do Ryzen 2200G, isso mesmo, processadorzinho R3 de entrada da AMD versus o processador Ryzen 2600, tá? Um processador Ryzen 5 já. Então aqui temos basicamente 4 threads versus 12 threads no total. Eu vou trazer esse comparativo porque nos últimos dias eu liberei alguns vídeos para vocês de computadores com Ryzen 2200G. E um dos pontos que o pessoal comentou bastante nos comentários lá, que eu estava vendo, eu estava de olho nos comentários, é que o Ryzen 2200G segurava e muito o desempenho de uma 1060 de 3 GB, tá? No caso aqui eu tenho que a gente vai utilizar no vídeo hoje. E é para isso que a gente vai trazer esse comparativo. Recomendaram que a gente colocasse o Ryzen 2600, que seria 12 threads e mais recomendado para 1060 em Full HD. Então no vídeo de hoje eu vou comparar o Ryzen 2200G versus o 2600 com uma GeForce GTX 1060 de 3 GB dentro de 10 jogos, com um comparativo lado a lado em gameplay. Não vai ser somente gráfico para vocês poderem acompanhar um trechinho da gameplay, uma amostra de vídeo na prática como ficou o desempenho. Assim vocês vão tirar a dúvida se o Ryzen 2200G realmente segura o desempenho de uma 1060 e se o Ryzen 2600 dá muita diferença de FPS, nem uma 1060 de 3 GB se comparado com o Ryzen 2200G. Porque aqui a gente coloca e testa na prática. Se vocês falaram que dá diferença, vamos dar uma olhada. Se der diferença, a gente vai conseguir conferir hoje nos testes aí, beleza? Então já espero contar com o likezão de vocês, favorito, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e bora para os nossos testes agora. O primeiro game aqui é o The Witcher 3, tá? Nas duas configurações lado a lado aqui para vocês. A nossa média geral no nosso 2200G foi de 59 FPS contra 64 FPS do nosso Ryzen 2600. Temos uma diferença até que considerável entre um kit e outro ali, seriam mais ou menos uns 5 FPS de uma bancada para outra. No game Daylight aqui tivemos uma média também tranquila para qualquer um dos kits. No Daylight na 1060 com 2200G conseguimos 56 FPS de média, enquanto com o 2600 foi 69 FPS de média. Uma diferença até que considerável. No game Dirt Rally conseguimos uma média ali de 97 FPS geral, né, para o nosso processador Ryzen 2600 contra 81 FPS na média geral para o 2200G com GTX 1060 de 3 GB. Game Rise of Tomb Raider rodando ali com uns presets bem bacana, uma qualidade gráfica muito boa mesmo, conseguimos para o Ryzen 2600 84 FPS de média contra 82 FPS de média no 2200G. No game The Division, rodando também bem bacana em Full HD, conseguimos uma média de 70 FPS para o 2600 contra uma média de 63 FPS para o 2200G. Uma diferença considerável entre um processador e outro nesse game que utiliza bastante CPU. Project Cars, qualquer um dos dois processadores, qualquer uma das duas máquinas levou muito bem. Project Cars 2 no 2600 conseguiu 115 FPS de média geral contra 111 FPS do Ryzen 2200G. Game Far Cry Primal conseguimos basicamente um empate técnico entre os dois processadores. O Ryzen 2200G conseguiu 72 FPS de média contra 73 FPS de média do 2600, diferença de 1 FPS, um empate técnico entre esses CPUs. GTA V, que é um game de mundo aberto, mapa sendo gerado o tempo todo, em tempo real ali para vocês, uma média geral de 63 FPS por Ryzen 2600, contra 56 FPS por Ryzen 2200G, uma diferença considerável para o 2600, principalmente o pessoal que curte esse game, vai dar uma vantagem bem legal. Metro Last Light Redux, rodei 3 vezes aqui, mas o resultado saiu curioso. Nosso amigo Ryzen 2200G conseguiu uma vantagem de 10 FPS em cima do Ryzen 2600. Eu tentei verificar o preset, mudei o preset, retestei o 2200G e realmente essa diferença existe e eu não sei explicar para vocês, talvez porque o jogo não utiliza muito bem vários núcleos da maneira com 2600 é dividido, pode ser uma coisa desse tipo, mas a média geral foi maior para o Ryzen 2200G. E agora falando do PUBG, conseguimos uma média maior também, é claro, para o Ryzen 2600, na casa dos 82 FPS contra 75 FPS de média geral para o 2200G. Uma vantagem para o 2600, principalmente por se tratar de um processador com mais núcleos, dá mais vantagem e você tem uma margem legal caso você queira streamar e queira gravar. Bom, como vocês acompanharam agora durante todos os nossos testes, a performance de qualquer um dos dois computadores foi muito boa. O computador com Ryzen 2200G e 1063 GB foi muito bom, assim como o 2600 com 1063 GB também foi muito boa. Deu pra ver, né, que o processador Ryzen 2600 ele tem muita margem de processador para você poder trabalhar com outras placas de vídeo e trabalhar também com outras aplicações.
Mas na prática, dentro de jogos, acho que a nossa maior diferença que a gente viu comparando esses dois processadores foram as quedas. As mínimas no processador 2200G são muito mais bruscas do que no processador Ryzen 2600. Agora, se a gente for olhar a média geral, em vários jogos fica bem próximo, 2 ou 3 FPS de diferença. Em alguns jogos fica um pouquinho a mais, mas se a gente pegar e somar tudo para vocês aqui e tirar uma média geral para vocês, a nossa diferença não é tão grande assim. Temos uma diferença de basicamente uns 5 FPS na média geral, com vantagem para o processador Ryzen 2600 de 12 threads no total. Então temos no total ali 72 FPS de média geral para o nosso Ryzen 2200G e um total ali de 78 FPS na média geral para o nosso processador Ryzen 2600 com 12 threads. Vale lembrar, aqui nós ignoramos totalmente o fato do processador ter um vídeo on-board, estamos comparando ele na prática, levando uma placa de vídeo off-board, no caso aqui a nossa 1060 de 3 GB, plaquinha que a gente utilizou hoje no comparativo para vocês. A configuração completa que eu fiz em cada gameplay, eu estou deixando na descrição para vocês o preset utilizado, como também o link das duas máquinas que eu comparei aqui no vídeo, junto com a configuração completa dela. Então se você gostou de qualquer uma dessas duas, entra nos links lá embaixo na descrição, que você vai poder conferir no nosso site essas duas máquinas aqui e também os preços, tá? Inclusive eu tenho os preços aqui para vocês para adiantar dessas configurações. Uma máquina com 2200G e uma 1060 custa R$ 3.125 mais ou menos, vai variar dependendo do modelo da máquina no site. Enquanto uma máquina com Ryzen 2600 e 1060 de 3 GB custa R$ 3.536. Ou seja, temos uma diferença de 400 a quase 500 reais, dependendo da configuração que você vai comparar ali, o gabinete que você vai escolher, personalização e etc. Até aí a gente já esperava. O processador Ryzen 2600 era um processador mais forte, com mais threads, e mesmo utilizando a mesma placa-mãe, mesmo HD, mesma memória RAM, mesmo gabinete, mesma fonte, mesma placa de vídeo, por ele se tratar de um processador mais caro, é óbvio que a configuração vai se tornar uma configuração mais cara, até porque é um processador que te dá um potencial muito maior para outras tarefas que o Ryzen 2200G não consegue lhe proporcionar. Ele é muito melhor para stream, por exemplo, muito melhor para uma renderização, para softwares de edição e para você utilizar uma multitarefa. Ele possui muito mais threads do que o 2200G. Agora você vai ter que avaliar na sua casa, olhando nossos testes, se o processador 2600 Ryzen 5 ele é uma boa opção para uma GeForce GTX 1060 de 3 GB, ou se um processador Ryzen 2200 com seus 4 a 5 FPS de diferença já se torna uma opção interessante para você rodar com essa placa de vídeo. Aí é você que tem que avaliar. O nosso custo por frame que calculamos aqui ficou de cada frame de R$ 43,00 por Ryzen 2200G e cada frame por Ryzen 2600 ficou em R$ 45,00, ou seja, uma diferença de R$ 2,00 entre cada frame, comparando entre um processador e outro basicamente, só que a nossa diferencinha de performance ali e a nossa diferença de preço que temos ali acaba se mostrando. Então a diferença é bem pequena no custo por frame de cada um dos kits. Talvez o Ryzen 2600 seja a melhor opção para o seu caso, ou se você não quer gastar tanto, você não tem o dinheiro para investir, esses R$400 muitas vezes é o dinheiro que você vai investir em um monitor para sua máquina ou num periférico para você utilizar com ela, o 2200G pode ser a melhor opção no seu caso, beleza galera? Espero contar com o feedback de vocês, likezão, favorito do nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!